Sejam bem-vindos a mais um episódio do Área Comum Pod, o podcast do mercado imobiliário. Aqui a gente fala de negócios, liderança, empreendedorismo, cidades, de pessoas. Não se esqueçam que a gente está nas plataformas do YouTube e do Spotify, então você pode nos ouvir, comentem, nos sigam, nos ajudem a fazer acontecer. Hoje, um episódio muito especial, mais uma vez, né? Comigo aqui me ajudando a receber essa grande presença, grande visita aqui, que está no nosso estúdio, o Rafael Lacal. Rafael Lacal, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. O Rafael Lacal, ele é cofundador da corretora de seguros Resulta. A Resulta é membro da Confraria Área Comum e está no mercado já há alguns anos, uma das fortes corretoras de seguro do sul do Brasil, na área residencial, comercial, veículos e na questão de condomínio também tem um dos maiores aqui da região, né? A área imobiliária é bem forte aqui da empresa. Legal, Rafa, obrigado por ter vindo. E o nosso convidado especial de hoje, um prazer, agradecer desde já a presença, né, a agenda, Marcelo Petrelli, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui no Área Comum Pod, né? Muito obrigado a você, Rafael Brani, Rafael Lacal, também aqui citar Andressa, também com a Cadu, que estão nos ajudando aqui. Para mim é um prazer enorme poder conversar com vocês, poder falar um pouco da gente, ouvir um pouco o que vocês pensam da gente, acho que é muito legal. Então, vamos em frente, vamos lá para o nosso Área Comum Pod. Isso aí, legal. Marcelo Petrelli, para todo mundo já sabe, mas é o presidente executivo do Grupo ND, e vai contar um pouco para a gente da história dele, da comunicação, do grupo, que se envolve isso, traz muito envolvimento com a cidade, com a nossa região, com o estado, enfim. Então a gente gosta de falar de pessoas, gosta de falar de cidade, de empreendedorismo. E Marcelo, eu sempre costumo começar com uma pergunta, a gente nos bastidores aqui já comentamos que é uma pergunta difícil, mas quem é o Marcelo Corrêa Petrelli? Como é que o Marcelo chegou até aqui? Conta um pouco pra gente da sua história. Bom, eu pensei, né? Essa é uma pergunta difícil, fala meia hora, daqui a pouco não consegue responder, né? Mas eu pensei que eu vou começar um pouco pela minha família, né? Porque eu acho que nós somos fruto do ambiente, né? O ambiente da família, o ambiente que você convive, o ambiente que ela proporciona e o ambiente que você constrói para si próprio, né? Sim. Então, eu sou de uma família que chegou em Santa Catarina há quase 120 anos, nós viemos do Maranhão. Meu bisavô foi desembargador à época e o primeiro presidente do Tribunal de Justiça, então nós temos uma ligação muito forte com a área do judiciário, temos a quinta geração de primos, né, como desembargadores, então a gente sempre teve essa visão da questão judicial, certo e errado, a questão da participação, do respeito, né, dessa visão vamos dizer, da participação, mas sempre com a questão da correção. Minha avó, que vó Alice, era uma pessoa muito atuante na parte política, muito interativa, né, muito extrovertida. Ela foi a primeira funcionária pública mulher do Estado, né, Alice Guilhom Gonzaga Petrelli, tanto que hoje existe um prêmio que foi concedido, que é o prêmio do melhor funcionário público do Estado de Santa Catarina, quando há as eleições, todo ano é entregue na Semana do Funcionalismo, chama-se Alice Guilhom Gonzaga Petrelli, né? E meu pai é fruto desse ambiente, né? Ele é filho de um italiano, minha avó casou 2 vezes, e aí o segundo marido, Leonardo Petrelli, vem da Itália, do sul da Itália, de uma região muito pobre, que é a Basilicata, geralmente o pessoal vem do norte, né? Trento, assim, e nós somos lá do sul, pouca gente vem do sul. E ele veio fazer a sua vida aqui já como engenheiro. Meu pai nasceu, tinha um irmão mais velho, o irmão também é uma pessoa muito atuante. Quando eu falo politicamente, não é política partidária, mas política de Estado, sempre envolvido com os assuntos, com a sociedade. E aí, vendo o Lacal falando que ele tem uma corretora de seguro, meu pai, na verdade, se fez pelo seguro, né? Ele trabalhou na época na Boa Vista, depois fez a fusão Atlântica Boa Vista lá com o Braguinha, o famoso Braguinha, né, que foi sempre o mecenas, né, do vôlei, o mecenas ali do próprio Ayrton Senna, muito ligado ao Pelé e toda essa coisa. O Braguinha era um homem do seguro que ele não tinha uma Copa e não tinha uma Olimpíada que ele tenha perdido. Ele assistia todas as Copas e todas as Olimpíadas, muito ligado, é um visionário da parte do seguro. E, na época, meu pai construiu um seguro chamado Lacal Top Clube Bradesco, que foi a fusão, porque antigamente não se tinha a visão de fazer seguro pelos bancos, né? E ele que enxergou isso, né? E aí teve, na época, a maior apólice de seguro do mundo, que era a apólice do Top Clube Bradesco, né? Então, ele teve essa relação. Então, quando ele vislumbrou a comunicação, e isso fazem 45 anos, nós tivemos o primeiro contato com a comunicação, onde tínhamos uma rádio em Curitiba, chamava Rádio Cidade. Eu morava em Curitiba, na época ele foi morar em Curitiba, fazer lá a faculdade, o internato e a faculdade, casou com a minha mãe, Correia, do interior do Paraná,
E aí começou a se envolver com a parte de comunicação lá e trouxe a comunicação de Santa Catarina, comprou a TV Coligadas, o Jornal de Santa Catarina, tem aqui a Cultura, a TV Barriga Verde, e eu era uma criança, né? E eu me lembro que a gente ia ao baile de debutante não, o baile de debutante também, mas ele criou um prêmio bienal chamado o Prêmio Barriga Verde, né? Trazia grandes personalidades que tinham relação com Santa Catarina para fazer lá no Tabajara, né? E a Coligadas era bem na frente do Hotel Imblau, né? Daí eu olhava, assim, atravessava lá a praça, aquelas câmeras enormes, antigamente para as pessoas verem. Televisão não tinha videocassete, televisão não tinha, ela não tinha, tudo era ao vivo, né? Você alugava o filme, tanto que você ia ao Rio de Janeiro, a gente passava férias no Rio, porque meu pai trabalhava lá, então a gente trabalhava férias no Rio. Então, quando vinha para cá, a novela já tinha acontecido lá, porque vinha por fita, né? Sim. Então as pessoas perguntavam o que aconteceu com a novela, o que aconteceu com tal coisa, né? Porque você já sabia, porque já tinha veiculado. E depois, então, eu sempre tive uma relação muito forte nessa questão do ambiente político, de estar o tempo inteiro conversando com muita gente, vendo muita gente e vendo todos os assuntos ao redor ali do meu pai, da minha mãe, da família. E a comunicação começou com isso. Ela começou você enxergando esses movimentos, depois nós saímos daí, ele saiu da comunicação e há 35 anos voltou na comunicação, lá no Paraná, quando fez a aquisição da Rádio Independência, que era a AM, né? Uma rádio forte, e a FM 104, que era uma rádio de música só brasileira. Sim. E uma televisão Cornélio Procópio. A Rádio Independência era a RIC, então. Exatamente, virou Rádio Independente, depois virou Rede Independência de Comunicação, e depois virou RIC. Né? E aí eu comecei lá, nessa época, 35 anos atrás, lá na Cornélio Procópio, morei um ano no interior do Paraná. O Procópio era num Horte Velho, ali tinha um hotel que tinha permuta, né? Sim. Então a gente ficava no hotel e aí trabalhava. Eu era o primeiro a chegar às 8 da manhã, segunda-feira, e o último a sair sexta-feira, às 6 da tarde. E nunca fiquei final de semana com o Procópio, não sei porquê, até acho que ter ficado aproveitado um pouco mais, mas geralmente pegava o carro, vinha a Curitiba ou vinha a Florianópolis, era 400 quilômetros ou 700 quilômetros, né? Mas fiquei um ano lá conhecendo televisão, botando torre em cima de prédio, abrindo repetidor em Campo Mourão, em Paranavaí. E depois foi um ano para Laje, morei um ano em Laje. Fiz trabalho de campo mesmo, né? Sim, sim. E assim, fiz OPEC, você fazia o roteiro à mão, apagava quando tinha um novo comercial, quando você tinha que adaptar o mapa para encaixar e tal, essa coisa toda. E aí vem para Santa Catarina, eu estou contando um pouco para poder falar quem é o Marcelo, né? O Marcelo é fruto disso tudo. Uma pessoa que é bastante imperativa, bastante intensa, né? Desde o começo eu já fui piloto de kart, campeão brasileiro de kart, já fui piloto de Chevette, fiz lá 12 horas de Interlagos, piloto de Fórmula também, Fórmula Fiat, já peguei Honda, já consertei prancha para ganhar um dinheirinho, né? Lá lá no porão de casa. Eu já viajei para o exterior, eu fiz uma viagem de motocicleta de San Diego até aqui, Santa Catarina de moto, são 16 mil quilômetros. Eu já fui campeão de esqui também na neve. Então, quer dizer, eu sempre fiz muita coisa, né? E sempre fiz muita coisa que eu gostava e que eu achava que eu poderia e que eu queria, né? Sim. Então, eu sempre fui muito à luta, né? Eu já tive uma empresa distribuidora de matilhão e produtos naturais, já fui o fundador ali do Café Cancún, que tornou-se o P12, lá com o Dilon, com o Vinícius, com o Haroldo. Nós somos seus clientes agora. Exato. Já fui dono do hotel também. E aí, mais coisas que eu não me lembro. Já plantei cebola, feijão, batata, já plantei no Mato Grosso arroz. Então, até os meus 23, 27 anos, eu fiz muitos movimentos, né? E aí, aos 27, eu decidi que eu precisava focar. Né? E aí, então, que eu decidi que eu precisava ir para a comunicação, abrir mão de todos os outros meios que eu fazia, né? E aí comecei a me dedicar, então eu estou há 35 anos, mas a partir dos 27 anos que eu comecei a me dedicar a pessoa vai se descobrindo, né? Exato. Então, eu sou uma pessoa que sou fruto desse ambiente, eu sou feliz no que faço, eu me adaptei, me enxerguei, conheci comunicação, porque comunicação não é só trabalho, né? Comunicação é o ser, né? É o ser, é estar, exatamente. Né? Então, eu sou uma pessoa intensa, feliz, 58 anos de idade, para bem 59. Vividos. Eu diria que sim, né? Com muitos acertos e muitos erros, né? Você precisa testar para errar. Então, eu sou uma pessoa que me identifico como um homem feliz, né? Um homem me preocupa muito com o que a gente está, o que a gente faz. Me preocupo sempre em procurar fazer aquilo que é o certo e que é o bem. Não sou perfeito, cometemos erros sempre, mas eu sou uma pessoa que me preocupo com o meu entorno e com a sociedade e com o que eu sou e com o que eu procuro fazer. Mas eu digo que eu sou uma pessoa que procura ser do bem, né? Chegou a se envolver alguma vez para frente das câmeras, não? Se aventurou em alguma... Não.
Não, Nunca teve essa... Estou tendo o privilégio agora, nesses momentos que o podcast permite, né? Nessa condição de ser convidado como aqui por vocês. Mas sabe, Marcelo, a gente vê quando a gente traz mais para o regional, onde a gente conhece mais o Grupo ND aqui, enfim, a gente vê que a tua cadeira de presidente executivo, a gente percebe, vai conhecendo um pouco a tua história e vê que realmente o teu DNA está lá, né? Isso é importante. Dentro da empresa a gente vê que tu reflete, consegues passar isso para os teus funcionários, para a tua equipe, para a tua história, né? Isso a gente fica bem visível, pelo menos para mim fica bem visível. E aí eu queria esse gancho do teu que tu falou até de envolvimento com a sociedade e tal. Eu, claro, te acompanho já há bastante tempo e a gente acaba estudando um pouco mais a respeito da tua história, enfim. E tu és uma pessoa que se envolve muito politicamente não partidário, como tu já citou, mas socialmente, entre empresários, circula muito bem no meio da sociedade. Isso é importante para trazer... Eu sei que tu és uma pessoa que... até desculpa a expressão, mas tu mesmo que usasse em outro podcast que tu fizesse, tu és um bom palpiteiro dentro da tua empresa, né, de pautas. Esse envolvimento de estar no meio da sociedade e tal, isso é importante para trazer para a realidade lá dos teus funcionários, trazer pauta, trazer ideias, mostrar um pouco o que é a rua, o que as pessoas estão pensando e sentindo? Eu acho que totalmente, porque você o regional que nós tratamos há 35 anos, foi uma visão que nós tivemos, à época a RBS tinha uma força muito grande aqui no estado, e a própria Globo à época, e você sentia que eles exportavam o Florianópolis para o resto do estado. O nosso estado é diferente, você tem Salvador e a Bahia, você tem Fortaleza e Ceará, você tem Recife e Pernambuco, você tem Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas Santa Catarina não, Joinville é diferente de Jaraguá, que é diferente de Blumenau, que é diferente de Itajaí, que é diferente de Chapecó, né? Muito próximos e distantes ao mesmo tempo. Totalmente, completamente. Da BR-116 para lá, ou é ligada, toda mais gaúcha, né? Sim. O Correio do Povo é Inter o Grêmio, né? Hoje é um pouco chapecoense, lá no oeste, mas até na época lá era Inter Grêmio total, né? E nós enxergamos essa oportunidade e essa necessidade de você abrir o espaço da televisão. Então nós quebramos o paradigma de abrir o regional, e abrir o regional não é só você abrir o espaço, é você ter pessoas lá que dirijam a empresa como diretor. Criamos um modelo de que não era gerente executivo, que não tinha autoridade, era o diretor regional. Eu brincava que eu dizia, só não pode mudar o nome da empresa e nem a cor da marca, o resto faça o que vocês quiserem, no sentido dos horários, que a Record, na época era SBT antigamente, depois Record. Sim. E a Record hoje é a rede que mais abre espaço regional, né? A gente utiliza nesse sentido, a gente é o maior produtor de conteúdo regional do país. Então, há nenhuma outra rede de televisão vinculada a redes nacionais que produzam 22 horas por dia, de segunda a sexta, todos os dias, somando todas as áreas. Então, para você fazer um conteúdo bem feito, você precisa se relacionar. Você não pode estar no gabinete, você não pode estar no escritório, recebendo input, porque todo o input que você recebe tem uma visão ou tem um interesse. Legítimo, né? Então, se você não está checando, andando com o pé na lama, que se diz, o pé na lama, barreira no balcão, você não consegue perceber. E quando você tem uma visão, que a gente dizia muito antigamente, vocês lembram, talvez um pouco mais jovens, mas comunicação tinha a coisa do quarto poder, se dizia muito aquela vaidade, né? O quarto uma importância poder, muito grande, né? E eu olhava aquilo assim, não era um perfil familiar, um perfil pessoal, de se colocar desta forma como um poder. Distanciava muito da sociedade. Sem dúvida, né? E você tem aquela coisa, uma própria soberba, um pouco da própria visão de cidadão e de pessoa, né? E não era como a gente sempre foi, né? A gente sempre foi muito acessível, muito disponível, muito disposto. E eu colocava muito para a equipe, nós não somos um poder, nós somos um serviço. E você precisa querer servir. E querer servir com informação do bem, que é aquela coisa de você criticar sem destruir e você elogiar sem bajular, que é você ter a condição de você dizer, pessoal, eu digo que hoje o nosso maior ativo é o jornalista, que o jornalista compreendeu essa relação do círculo virtuoso, de você fazer um jornalismo que não é um terrorismo, do jornalismo que você procura sempre dar uma crítica, porque criticar é muito fácil, é só você olhar um buraco de rua e criticar o prefeito por não ter colocado aquele buraco de rua, não ter asfaltado, né? Então você criticar com responsabilidade, você vê onde é que está a solução, você precisa se envolver melhor com o assunto, você precisa ter um pouco mais de interesse de se aprofundar, então gera um trabalho de mais qualidade, né? Então quando você fala desse DNA, né, é como a gente é e como a gente conseguiu passar para as pessoas, e quando você tem um reconhecimento, né, de um prêmio ou de um elogio de uma matéria, isso é compartilhado com todos. Então, todos incorporam esse pertencimento da televisão ser uma ferramenta de auxílio para o desenvolvimento das pessoas, de uma cidade, uma sociedade, um setor, assim por diante. Então, é muito necessário isso. Né? E a gente vê, como bem citasse no estado de Santa Catarina, essas regionalização dentro do próprio estado, né, e forças diferentes, perfis diferentes. O Grupo ND, ele hoje está... Como é que ele está espalhado nesse nosso cenário estadual?
Como é que ele vê aquele norte? O Grupo ND tem um jornal, tem Joinville, que está fazendo, inclusive... Não, Joinville nós não fechamos o jornal. Fecharam o jornal. A TV de Joinville já está com... fazendo 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Aqui o ND Jornal tem 17 anos, né? Então como é que está essa história do ND, vocês pescando? Pô, a gente precisa se aproximar mais daquela região, né? Nós temos a empresa tem 35 anos, Paraná, Santa Catarina. Nós éramos SBT aqui, lá éramos Record. Depois, nós há quase 17, 18 anos, nós mudamos para a RIC, então criamos uma identidade com as duas empresas. Depois nós entendemos que nós tínhamos que criar o regional, porque o discurso tem que ser regional, né? Nós não podíamos ser regional com a mesma marca em Londrina e Maringá e Chapecó e Joinville. Então, meu irmão ficou presidindo o Paraná lá com a marca RIC, então tem televisão, tem digital, tem rádio, uma estrutura de rádio muito forte, são 10 Jovem Pans lá no estado, e nós aqui temos o Grupo ND, que a marca tem 4 anos, identificou muito bem, porque ela trouxe aquela coisa de uma marca nova, né? Você não traz o peso, você perde o conceito de que tinha força RIC, mas você traz uma liberdade para você se posicionar. E eu sempre digo que o cidadão brasileiro, o mundo mudou completamente, as pessoas mudaram completamente, os comportamentos mudaram completamente, o grau de independência, autonomia e de disponibilidade de ser e fazer mudou completamente. Então o veículo não é mais a essência do tudo, né? Ele é um dos meios, né? Então ele trouxe a marca, uma marca jovem, uma marca leve, uma marca plural, uma sustentabilidade, uma marca de inclusão, e a gente conseguiu passar. Então hoje a marca ND é muito forte na Lacal, ela tem essa visão. Então a empresa está em Santa Catarina, nós temos 6 emissoras de televisão em Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Chapecó e Criciúma, cobrindo o estado inteiro, cada uma das 6 regiões. Nós temos uma outra rede de televisão que é a Record News, que hoje, a nível de Brasil, é a TV de notícias que mais audiência tem no Brasil, é a Record News. Legal. Canal aberto. Você tem no Brasil 6 televisões abertas, né? Você tem a Record, a Globo, a SBT, Bandeirantes, Rede TV e Record News. O resto são canais fechados, né? Que estão nas televisões ou quando tem com pagamento da assinatura, vamos dizer assim, né? O canal aberto gratuito. São esses 6. Nós temos hoje entrando no rádio. Temos uma rádio Joinville indo muito bem, agora em Chapecó compramos outra, estamos começando a entrar, que é um meio mais difícil, é mais pé na lama ainda, né? Vocês tiveram muita dificuldade, vocês conseguiram trazer do Paraná a essa regionalização que vocês enfrentaram lá para cá? Ou foi mais... O começo da regionalização foi aqui. Né? Nós começamos aqui, foi o projeto que a gente iniciou, que a gente vislumbrou há 35 anos, que foi em Santa Catarina. Porque na época o Paraná era Manchete, e a Manchete era muito fraca, né? E depois a Manchete quebrou, depois foram para a Record. A Record, na época, era também muito incipiente, e nós começamos essa visão de fazer um enfrentamento com a RBS. E o enfrentamento com a RBS era criar audiência. E criar, porque as redes não tinham audiência. Então você criava audiência com o jornalismo, né? Com o regional, tratando dos assuntos, que é aquela famosa máxima, né? TV que você se vê. E até hoje é a TV que você se vê, e os veículos são que você se vê. E quando você vê o commodity, né, que a gente falava muito, né, Lacal, quando abriu-se para a internet, eu disse, pessoal, não se preocupa, porque antigamente você consumia comunicação no café da manhã, no meio-dia e à noite. Hoje você consome comunicação menos que oxigênio. Mas mais do que tudo, até que o alimento. A tecnologia está aí, tudo, você está o tempo inteiro consumindo. Seja comunicação de contato, de compartilhamento, de conhecimento, de aprendizado, o que seja. Então, ao mesmo tempo que você tem mais concorrência, né, de vários meios, né, você tem mais consumo de todas as pessoas por vários meios. Então, você tem espaço para o teu meio. Né? Então, quando vê essa questão, qual é o grande diferencial? Regional. Grande diferencial, eu me lembro que tinha uma ocasião, uma época em Joinville, quando nós tínhamos na época o Jornal Notícias do Dia, né? Então, lá em Joinville, e aí teve o falecimento de uma pessoa que lidava com floricultura, né? Da comunidade. E nós fizemos uma página e meia do jornal com essa pessoa, porque ela representava uma relação muito forte com a comunidade. E à época a notícia já era do Grupo RBS. Sim. E nós fomos buscar lá, porque o Meneguinho, nosso editor de conteúdo, foi diretor de redação da N, lá do jornal É Notícia, né? E nós fomos buscar nos arquivos da notícia toda essa informação da história dessa pessoa. Então, normalmente não se daria, no máximo... Tanto que o concorrente deu uma linha. Sim. Então, essa relação de se ter profissionais que conheçam a história, que queiram, né, conhecer e queiram verbalizar e que queiram, né, o tempo inteiro trazer à tona, porque você não pode esquecer o passado por quando você entender o presente e poder enxergar o futuro. Então a gente tinha sempre essa visão de que nós tínhamos que estar muito em contato com isso. Então os nossos jornalistas, eles têm essa visão de poder procurar. Então voltando aqui na Record News, temos a Notícia do Dia, que é o jornal hoje maior de circulação no estado, o único da capital, tem 17 anos, e isso é mais forte
cresce seus 3%, 4% ao ano, então ele não cai a circulação. Mas está ali vivo, que é o único não aqui. tem mais 15 mil exemplares, tem lá 3 mil, com o digital tem quase 5 mil exemplares, então eu não posso errar, porque o IVC bate quando você erra e com razão. Então eu não sei muito bem hoje quais são o número de assinantes entre digital e impresso. Né? Aí você tem hoje o nosso conceito o digital, o nosso ND+. O ND+, é líder de audiência aqui no estado, é o único estado do país que o líder não é o afiliado da Globo, ele é o terceiro do país, hoje o quarto no IVC, com relação ao primeiro jornal O Globo, depois a Folha de São Paulo, depois nós, o Estadão, então esse mês nós estamos em quarto, já fomos em junho em terceiro. Se você considerar todos os portais que não estão no IVC e estão no Goscorte, né, que chama ferramenta de checagem de circulação, de auditoria, né, que é o R7, que é o G1, que é o UOL, nós somos o nono do país. E o maior regional do país. Por que isso, né? Porque você tem, primeira visão regional. Cada afiliada nossa lá em Joinville e Blumenau tem uma equipe digital. Então você em Chapecó, você quer notícia de Chapecó no digital também. Você não quer Florianópolis, você não quer o Avaí Figueirense, você quer saber o Chapecoense que perdeu ontem, que pode cair, né? É verdade. Você não quer o Avaí que ganhou, que pode subir. Então tem essa visão regional. Então você tem hoje mais ou menos 200 a 220 matérias por dia, é muita coisa, veiculado no digital. Então, e é gratuito, porque ele é aberto. Não tem, você não consegue fechar um digital num universo que tem 7,5 milhões de habitantes e que você tem cada região em torno de 1 milhão, 1,5 milhão. Não sustenta. Você consegue fechar um UOL, um New York Times, mas não um portal regional, né? Eu fico imaginando quando tem essa virada de chave dentro das empresas de comunicação aí, que é... Pô, de passar pro digital, ter que correr atrás. Tu ter aquele... Tá acostumado com o teu jornal físico lá e de repente tem cara... Isso talvez às vezes assusta, mas é muito bom, né? Não, eu pessoalmente, assim, eu volto a dizer, para as pessoas que estão escutando... Então, para quem começou lá do início... eu me lembro quando era mais jovem, tinha lá as revistas, né? Exame, Isto é Dinheiro, Veja, Época, tudo. Isso, eu me lembro que uma hora eu olhava, tinha uma pilha de revista para ler. Eu disse, pessoal, uma coisa, eu não vou conseguir ler nunca isso. Eu vou ler o que me interessa e o que me faz necessário, né? Mesma coisa hoje, né? Então você não consegue ter acesso a tudo, né? Então, esse é o ponto, né? O ponto é você poder selecionar e poder ver o que aquilo te traz resultado e benefício. Um site fazer um clipping das melhores notícias. Então eu estou dizendo isso, porque eu jamais conseguiria fazer essa entrada no digital, porque eu não tenho essa capacidade. Não tem essa inteligência, não tem essa capacidade de poder buscar estudo, leitura, entendimento dessa nova realidade, né? Do meio, da tecnologia e do fim, que são os consumidores, no caso, os seguidores. E nós tivemos sucesso, que o Gilberto Canubin é uma pessoa voltada para a tecnologia. Tivemos profissionais como o Jean, que na verdade conhece muito bem, que hoje é o gerente da parte digital, e esse pessoal que deu a grande transformação, porque não é o meio nosso, audiência, banner, cobertura jornalística, é um outro conceito de buscar audiência por conta das tecnologias, das ferramentas, é do Google e assim por diante, né? É o YouTube, é o Facebook, é o Instagram, o TikTok, muito, né? Exatamente, os meios, né? Então a minha cabeça, ela é analógica. O podcast hoje está disponível para... Exatamente. Nós não conseguimos entrar no podcast, nós não conseguimos fazer essa transformação e a passagem, nós temos podcast, mas ainda não é o nosso forte, porque a gente não entendeu também como isso funciona, né? Então a gente tem que ter humildade. Que é uma ferramenta também que ainda está se criando, se formando, mostrando para o mercado. Muita gente já consome, mas eu acho que tem mercado para... Quando começou o digital, a internet, todo mundo falou assim, acabou a televisão, acabou o rádio, né? O rádio vai tem ter 100 mais anos, a cada vez se fortalecendo. Porque o rádio, você olha a questão da interatividade, o rádio sempre fez interatividade. Instantaneidade, o rádio sempre fez. E o rádio é uma visão muito de serviço, né? É a melhor música, é o que acontece no trânsito, é o alagamento, então tem esse perfil. Então, os veículos aprenderam a se fortalecer com o meio da tecnologia, mas é um complemento à tecnologia, então fortaleceu todos os meios, né? Então, a gente hoje vê que a televisão continua crescendo, sendo mais forte, o índice ligado caiu um pouco, mas aquela história que você vê lá, a gente tem a pesquisa, né? Você tem lá a liderança nossa em várias regiões, né? Das 6 às 23 horas, é um canal, é um break comercial, é uma programação, é um comunicador. Aí você tem lá o streaming. Os streaming são 1.000 canais. Você tem lá o stream, você tem o Apple TV, a Amazon, você tem o Netflix, assim por diante. Você tem TV por assinatura, são 100 canais. Então você tem lá 10% de share para um, 10% de share para o outro, você tem 30% para TV aberta nossa, 30%, 28% para TV aberta em algumas ocasiões, das 6 a pouco, tem que ser muito justo aqui. A Globo tem uma liderança em outros horários, nós temos liderança em vários horários. Então você tem 30, 10, 100 e 10 mil, onde é que está a maior audiência, onde é que está a maior influência, onde é que está a maior penetração? E a TV aberta ainda, né? Como o rádio regional também, né? Ela é muito forte, então, né? Quando se fala em regional hoje, a gente tem esse expertise já há 35 anos. Então, a gente tem essa capacidade que demanda esse DNA, né? Marcelo, uma pergunta. Essa TV aberta, esses 30% aí,
Brasil, e como é que eu... Porque, claro, a gente sabe que o Brasil é um país mais subdesenvolvido, muitas pessoas não têm acesso ao conteúdo pago, né? E vocês já conseguem enxergar isso em outros lugares do mundo, uma tendência a ir diminuindo com Quando o tempo, você fala em TV, né? A TV nos Estados Unidos, por exemplo, nós somos muito americanizados, o brasileiro tem muito perfil americano, né? Os Estados Unidos, não sei se vocês lembram, tem lá uma cobertura uma perseguição da polícia numa freeway, lá com o bandido e tal, e a ZYB 25 de Miami, né? Então, nos Estados Unidos, você tem as TV de redes, ABC, CBS, NBC, cada uma tem 10% de share. O grande share são as TV locais. O grande share, tanto que nos Estados Unidos não é um modelo como o nosso brasileiro, que tem as redes aqui, fez um modelo de rede, na época da ditadura, a própria Rede Globo construiu isso à época, né? Então lá você não tem muito isso, né? Tem TV locais que tem o jornalismo da ABC e aí veicula na área nobre, mas você tem a TV local com mais força. Então, olhando para frente e vendo o que os Estados Unidos não é, o fortalecimento regional ainda é o caminho e vai sustentar muitos anos. Se me perguntar, daqui a 5 anos eu tenho muita tranquilidade, daqui a 10 eu tenho, vamos dizer, muita visão de continuidade. Depois ele não consegue enxergar de forma nenhuma. Mas o nosso Estado, ele tem essa capacidade porque você olha para Jaraguá. Jaraguá não quer se relacionar com Joinville no sentido dos valores, dos interesses. Jaraguá é Jaraguá. Tem lá as grandes empresas, tem lá o maior teatro do Estado, está lá, uma das maiores arrecadações, empresas, fortunas. E tem conexão com quem? Com São Paulo e com o mundo. Então, quando ele quer ir São Paulo com o mundo, ele tem acesso a qualquer lugar. Mas o regional, ele tem lá o Correio do Povo Jornal, ele tem 3, 4 rádios e tem a TV que cobre. Então, este diferencial, ele sempre vai ser fundamental, porque eu falo um pouco, você hoje, eu me lembro quando era jovem, você não tinha acesso, você não se preocupava com informação. Você ficava namorando, andando de bicicleta, andando de skate, pegando onda e na esquina conversando, estudando e querendo passar de ano. Não se interessava em ficar... Quando você ia para a faculdade, você precisava começar a se interessar mais. Quando você começar a trabalhar, tem que sustentar a família, tem que ser bem sucedido, tem que crescer. Então você precisa estar bem informado. Onde é que você se informa? Nos veículos que dão essa condição para poder enxergar as oportunidades de mercado, a questão regional, onde é que estão os problemas. Então sempre isso vai ser muito fundamental, né? Só que você precisa fazer uma outra forma, por outros meios. Televisão hoje com o digital, ele está na internet, ele está no celular, ele está em qualquer lugar do mundo, né? Então nos permitiu, com o meio digital, também estar na plataforma, né, digital, que não antigamente nós iríamos morrer por conta disso, né? Então eu diria, Lacal, que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, muita condição de comer pelo nosso perfil catarinense, principalmente. Nós estamos numa região muito rica e muito de consumo. Basta ver que o nosso estado tem 5 times de futebol. Exatamente. O nosso estado tem, sem considerar o Metropol e o JEC. Você tem o Chapecoense, Avaí Figueirense, o Criciúma e o Brusque. Isso. E os 5 times, regiões, cidades, torcidas e patrocinadores querem estar na Série B ou Série A. Exatamente. Então, como é que você responde esse regionalismo? Com esse conteúdo. Então, a gente tem muita coisa para fazer e muita segurança para existir. E essa percepção de regional, de fortalecer regional e tal, isso tem a ver com a mudança que foi, de certa forma, até recente, alguns poucos anos atrás, 4, 5 anos, da mudança, da virada de chave de RIC para ND? Foi algo pensado para cá, separar um pouco o que era Paraná? Ali foi uma coisa muito voltada com o meu irmão, né? Porque a gente, na verdade, além de acionista da empresa, a gente, na verdade, tem ali a condição de ser de estar presidente, mas de ser acionista. Então a gente tinha uma visão que nós precisávamos ter a liberdade. Eu brinco uma coisa, nós tínhamos lá o RIC+, né? E aí o RIC+, a gente brincava que uma equipe queria mudar a marca para vermelha, outra queria mudar para amarela e ficava laranja. E tinha que atender os dois lados, né? Sim. E aí você acaba tendo dificuldade de botar a tua percepção do que você precisa fazer, para onde você precisa ir, e muito ouvindo a tua equipe com o contexto dessa coisa do pé na lama, lá no Maringá, em Londrina, em Curitiba, e aqui Florianópolis, Chapecó e Joinville. Então a gente achou que era uma oportunidade ímpar, né? Porque tanto eu quanto o Leonardo somos muito intensos, muito comprometidos com, né, o dia a dia da empresa, muito em movimentos com o mercado, né, com a sociedade lá no dia a dia. Então a gente achou que era uma questão estratégica, fazer a separação, ter o discurso regional por inteiro, que era estamos aqui e lá está, né? Então era e daria muito mais velocidade, liberdade e autonomia para as empresas. E é o que vem acontecendo. Leonardo cresceu absurdamente, a RIC está muito bem no Paraná, e nós aqui, e a gente procurou, e aí teve a oportunidade, né, de trocar a marca, então a gente pôde fazer o salto, né? O salto da novidade, o salto do novo. Quando você olha, a Tesla, né? Pô, a Tesla é uma empresa nova, então ela vem do zero. O que é a Tesla? Então o Grupo ND, ele teve essa capacidade. O que é o Grupo ND? É o dia e noite com você, ele vem do zero, ele é o novo, né? Então teve essa oportunidade de você perder um ativo, mas
começa a construir algo novo. Então eu diria que quando você vê a Apple, quando você vê a Tesla, quando você vê, peraí, é maior do mundo, mas então surgiu porque está lá o que ela é. E a gente pode começar do zero, com tudo aquilo que a gente é, e colocamos na marca ND. Então é um sucesso também por conta disso. Isso a gente vê, a gente estava até conversando antes de começar aqui sobre grandes marcas, a gente falou do Walt Disney e tal, de mesmo empresas fortes e com grande espaço no mercado, elas não param, elas ficam de olho na concorrência. Tu como visão de executivo, né, presidente executivo do Grupo ND, o fortalecimento de mercado, a concorrência, a boa concorrência, evidentemente, com o jornal, como a gente cita aqui, o Grupo RBS, que agora é NDTV e tal, tem até uma história que eu quero que fale depois sobre do jornal ND com hora, enfim, que tem umas curiosidades legais ali. Essa concorrência, ela se faz necessária, ela é importante ou não? Eu quero ser sozinho no mercado, quero dominar e... A RBS sempre foi uma empresa muito competente no aspecto de fazer capital, fazer riqueza, na questão comercial, marketing, projetos. Então, eu sempre dizia que ela tirava dinheiro de pedra, né? Sim. Então, ela trouxe essa característica de profissionalizar o mercado de comunicação e mostrar que realmente tem muita riqueza à disposição, né? Então, a concorrência ela é fundamental para que você possa fazer o mercado ser maior do que ele eventualmente se enxerga ou se imaginaria que ele fosse. Então, nós temos no Estado aqui uma entidade chamada CAERT, que realmente faz esse movimento todo dessa união e dessa boa concorrência. Hoje nós temos no Estado, por exemplo, antigamente você tinha lá a Rádio A e a Rádio B do município, elas se degladiavam. Hoje elas competem, mas elas se fortalecem, né? Nós criamos uma campanha, porque eu fui presidente pela segunda vez, que era o Pense Grande, Pense Grande, Pense Rádio, Pense TV. Né? O Pense Rádio, Pense TV, Pense Grande. Né? E a gente fez um movimento inédito, que era colocar os comunicadores de todas as TVs em todas as TVs. Né? Isso foi uma coisa inédita no Brasil e no mundo, de você colocar os apresentadores da NSC, à época acho que era RBS, eu lembro, foi exatamente. na nossa TV e vice-versa. Tanto que a Globo reclamou, como é que pode isso? Chamadas, e tal, não sei tal. Porque sempre tinha uma visão de que você, é como do shopping center, né? Você ter lojas concorrentes traz mais público para consumir e você cresce junto, né? Perfeito. É uma concorrência que ela é saudável, ela tem que existir uma intensidade para que você não tenha acomodação e tem que estar atento e sempre querer fazer mais e melhor do que o teu concorrente, estar um passo à frente do teu concorrente. Mas a concorrência salutar, ela é importante para o mercado? Sim, o mercado consumidor, o cliente, o mercado, ele não gosta de investir em quem está brigando, ele não gosta de investir em quem está se desentendendo. E quando você se desentende, você diminui o mercado, diminui aquilo que é a riqueza do teu meio, né? Você falou muito de futebol, a gente sempre sabe que dois times da capital, quando um tá bom, puxa o outro para cima. Você vê, por exemplo, a gente vê o setor aqui de Santa Catarina, o setor de supermercado, varejo de alimentos. É um dos maiores do país. Você vê a relação que os donos têm, né? Uma das características que eu falo do nosso estado, que tem lá, rapidamente só o nosso estado, ele tem umas coisas muito importantes para ser o estado que nós somos. A sociedade, ela é muito bem formada no aspecto cultural, no aspecto da essência, da colonização, educacional. Você tem o desenvolvimento regional autossustentável, diversificado por região. Você tem a questão do sistema CAF, né? Que trouxe aquela coisa de você, quando você mora em São José do Cerrito, ou você mora em Joaçaba, você vem estudar na capital, você não volta para Joaçaba. Você fica na capital, que são as concentrações de riqueza por conta da inteligência e do empreendedorismo e da empresa, geração de emprego e renda nas capitais. Quando você se forma em Joaçaba, você lá fica como um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom administrador, e você faz crescer Joaçaba. Perfeito. Então são empresas que você funda em Joaçaba, ou Concórdia, ou Chapecó, ou Pinhalzinho, né? E você exporta para o Brasil ou para o mundo que você fabrica. As duas maiores fabricantes de molduras do país estão em Braço Norte. Os maiores fabricantes de fogão popular estão em Pinhalzinho e assim por diante. Jaraguá do Sul. Então você cresce regionalmente e aí você quer o quê? Que a sociedade tenha qualidade de vida. Porque você lá está vivendo com a tua família e gerando riqueza. Então é um círculo virtuoso muito poderoso. E aí entra a mídia regional. Que é essa mídia regional, que é a mídia... Nós temos a melhor qualidade de rádio do país. Jornais regionais, nós temos aqui os portais dessas rádios jornais e a televisão regional. Sim. E por último, eu falo, voltando ao que eu estava dizendo, a questão do dono. Né? O nosso estado é um estado que tem os donos ainda na empresa. Né? Com exceção da Sadi, Perdigão, a Chapecó quebrou, e você tem a Hering, né, que foi agora, e algumas outras, mas você tem o dono. E o dono ele tem uma postura diferente com a empresa, com a sociedade, com seus colaboradores, com o entorno, com a comunidade. Exatamente. Então, essa questão de ter a característica, como você falou ali no início, é por conta do dono, isso faz uma diferença muito grande. O presidente executivo do Grupo ND, ele vai
para dentro da empresa também dar toques, conversar, trocar ideia, sugerir? Olha, claro, de uma maneira sim, construtiva, né? Mas tem essa assim, eles que comentam, ninguém outro que eu sou um dos melhores pauteiros da empresa, né? Mas é porque eu me permito, né? Sempre tinha aquela falácia, você não pode circular, o diretor não pode estar na redação, porque isso parece influência do capital e tal, né? Como nós temos uma postura hoje de que a redação, ela está lá para integrar a empresa e o grupo e aquilo que ela presta, o serviço da informação, e o comercial está para perceber, porque você hoje, por exemplo, uma inauguração de uma loja do Forte Atacadista, do Comper, da Havan, é uma notícia. Sim. A hora que você inaugura um supermercado no interior da ilha ou lá em Dayal, se investiu dinheiro, acreditou naquela comunidade, tem riqueza lá, tem geração de emprego, então é uma notícia. Vai envolver. Então você ter essa percepção da área comercial e da direção para com o jornalismo, de que ali tem alguma informação de interesse real, é você ter essa oportunidade. Então, por exemplo, quando você falar das invasões aqui da Grande Florianópolis, né? Ou mesmo de Florianópolis dos Morros, é uma percepção nossa, porque eu estou morando no Morro da Cruz, eu trabalho no Morro da Cruz, eu enxergo da minha sala os fogos que as pessoas queimam a árvore para poder fazer mais casa. Então a gente percebe isso, né? Faz sugestão, a questão do saneamento básico que a gente sugeriu para fazer um raio-x do Estado, então várias outras fórum, pautas, questão do mercado público, que precisava trazer o mercado, não ser mais um mercado público, no sentido de que lá estavam pessoas explorando comercialmente, legitimamente, mas sem pagar o devido, né, financeiro para a cidade. A gente fez aquele movimento todo, não digo para privatizar, mas para ter uma gestão privada do mercado público, e a cidade ganhou dinheiro com isso. Sim. Esse dinheiro fez escola, fez creche, assim por diante. A questão dos várias outras, a questão não lembro se vocês lembram que o estacionamento aqui é da Flóvia, né? Isso. Você chegava lá, o cara dava um papel escrito, né? Exato. Era uma corrupção enorme, a cidade não arrecadava, né? Eu sugeria a pauta, a questão dos táxis e várias outras. Perfeito. Então a gente está muito atento para perceber onde é que tem uma coisa interessante, põe ao crivo da diretoria de conteúdo, eles têm um conselho editorial, claro, e ali eles entendem, sim, pelo não, se aquilo vale a pena avançar. Mas eu me permito ser um palpiteiro, né? Então, o palpiteiro é um palpiteiro, né? E é legal quando chega, a gente estava comentando antes aqui, né, Lacal, quando chega isso lá na ponta, para quem está assistindo ou escutando. E eu elogiei aqui, até vamos mandar um abraço para o Polito, sim, por ele ter essa percepção. A gente nota quando ele fala, quando ele apresenta uma notícia, quando ele comenta, algo nesse sentido, a gente vê o que ele tem conhecimento da causa, sim, da região, que ele está falando o nome da rua, que ele sabe quem mora lá é o fulano, que é perto da loja X. Então a gente sabe que ele que está transmitindo isso lá para frente. Vê, um ciclo que começa às vezes no Marcelo, que dá uma sugestão, que vira uma pauta, que traz... E o importante é chegar bem lá no final, a gente né? conversa com muita gente. Por exemplo, quando eu me permito conversar com empresários, com pessoas, com políticos, com lideranças sociais, políticos, empresariais, você está escutando. E eles estão dizendo, olha, por que você não faz isso? Por que você não presta atenção nisso? Olha, isso aqui é importante, isso aqui nós estamos perdendo, isso aqui está acontecendo um problema na cidade. Você não vai falar sobre isso? Então você leva essa informação para a redação, né? Dessas percepções e dessas leituras. A única diferença que há entre a gente e talvez outros é que a gente quer escutar, a gente tem humildade para escutar e humildade para passar isso que é importante para as pessoas. Esse é o grande paradigma que foi quebrado, né? Antigamente as pessoas achavam que elas detinham o poder da informação e só o que elas enxergavam era o que as pessoas precisavam saber. Ou só o que elas enxergavam era o que as pessoas precisavam cobrir, né? E hoje a gente faz o contrário. É o que a gente percebe que as pessoas querem. Interessante porque na rede social, muitas vezes está o assunto. É o assunto que está lá, é o assunto que as pessoas querem consumir. Sim. A gente vai falar de outra coisa? Não tem sentido, né? Mesmo que uma outra emissora tenha lançado esse assunto, é interessante, vamos fazer produzir o nosso. Esse é um outro paradigma interessante. Antigamente, aquele assunto, quem levantou foi aquela empresa, você não pode entrar. Como que não pode entrar? Se o assunto foi levantado e tem audiência, vamos entrar correndo? E vamos entrar correndo e vamos entrar melhor. Para poder tirar deles esse assunto, né? Esse foi um paradigma que a gente quebrou, porque era assim, impressionante, era uma coisa impressionante, né? Era intocável, né? E nós... por aí não, e aí a gente faz com tranquilidade. E a outra coisa é exatamente isso. Se o assunto está na rede social, vamos trazer para nós e vamos aprofundar, vamos ter mais a inteligência para poder ter uma amplitude maior, uma curadoria e trazer o assunto para que as pessoas possam dar continuidade e poderem se informar melhor. A pandemia trouxe isso, né? Sim. A pandemia trouxe muito a verdade daquela curadoria dos grandes veículos, né? Televisão, rádio, jornal, os portais digitais, né? Trouxe audiência, porque o brasileiro hoje consome mais jornalismo do que entretenimento. O brasileiro, ele se libertou em 2013, né? Ele disse assim, olha, não quero mais ser tutelado, foi às ruas, né? Tanto que ninguém sabia muito bem o que eles iam fazer lá, né? Não, eles falaram, mas é o seguinte, olha, eu sou independente, eu sou suficientemente inteligente para me politizar no bom sentido, e sou bem informado e curioso, e sou livre e vou fazer o que eu quiser. Né? Vou votar em quem eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser.
E aí, então, você percebeu que tinha uma mudança completa do cidadão brasileiro, né? E você precisava acompanhar com essa humildade, com essa simplicidade e com essa rapidez dinâmica de estar o tempo inteiro buscando esse tipo de coisa. Então, hoje eu tenho uma pauta com o Meneguinho, por exemplo, quando saio aqui, tem uns 10 assuntos já no fim de semana que eu me liguei e disse, Meneguinho, tem isso, tem isso, tem isso. Está anotado lá no meu celular. Pode virar reportar notícia, pauta. Exatamente. Até falando em transformação rápida, e eu queria que tu falasse um pouco, é bem curioso, bem interessante, que envolve questão de concorrência e a percepção de tu ir mudando e ir atrás, opa, tem algo acontecendo ali, vamos fazer também, vamos pensar. E é muito interessante, até por ser o jornal ND, ele é o único impresso aqui da nossa região, mas teve umas curiosidades de concorrência legal ali, em uma época entre ND e Hora, né? Acho que todo mundo aqui da região conhece. Queria que tu contasse um pouco pra gente. Eu entendia que nós não poderíamos ser um grupo de comunicação sem ter a mídia impressa. Porque a mídia impressa ela é extremamente relevante. Ela forma a pauta do dia, né? Seja para as rádios, para a televisão, porque está ali o mais importante, né? Está ali o que tem maior peso no sentido da questão política, social, empresarial, né? A questão das entidades de classe, essa coisa toda, né? Então o jornal tem essa força há 20 anos, mais ainda, né? Então nós tínhamos que estar no jornal. E aí tinha a época aqui em Florianópolis, tinha o Diário Catarinense, que tinha lá quase 25 anos, tinha a N Capital, que era da Notícia, tinha quase 80 anos, tinha o Jornal Estado, que tinha quase 100 anos. Tinha o Santa? Não, o Santa estava em Blumenau, mas aqui na Capital tinha esses três, né? Tá. E aí nós tivemos a coragem, e aí eu me lembro que os consultores, que a gente sempre ouve muito consultor, essa coisa toda do Brasil e do mundo, e dizia que os jornais iam acabar em 2000. O jornal impresso ia acabar em 2000, né? Até hoje, no Japão e em Tóquio, tem 2 jornais que vendem 1 milhão de exemplares cada um. E mudaram os jornais, não é aquela coisa grossa, horrorosa, classificado, notícias preto e branco e matérias enormes, né? Adaptando. Trouxeram cores, formatos diferentes. Quando você fala Japão, que é o país mais tecnológico do mundo, e fala de Tóquio, tem jornal. Jornal então, impresso. Não é bem o jornal que vai acabar, né? Aqueles jornais que vão acabar. Hoje é um resumo, né? Quase que com as notícias importantes. O Correio do Povo trouxe isso lá, revolucionou lá em Porto Alegre. E aí nós percebemos a necessidade e percebemos uma oportunidade que era um jornal mais popular, não populesco. Né? Você tinha o Diário Gaúcho no Rio Grande do Sul indo muito bem, você tinha o Extra no Rio de Janeiro indo muito bem, então ali era o nicho que você tinha aqui, jornais mais para classe AB, né? Jornais de assinatura. Entramos no mercado e foi uma coisa impressionante. Tá? Nós fizemos um jornal do dia que nós decidimos, acho que é um case, não sei se é nacional ou o que seja, mas do dia que nós decidimos até o dia que nós colocamos na rua, foram 43 dias. E Joinville até foi mais rápido, foi 24, né? No sentido que ele decidiu colocar, quase que inédito, você montar estrutura, equipe, equipamento, para ninguém saber. Quase um mês. Porque ninguém podia saber. Porque se pudesse saber, podia vir um concorrente e fazer umas ferramentas e que impedisse você entrar. Tem uma história que eu posso contar numa outra ocasião, que aconteceu com o Jornal O Sul, lá do Gadré, lá em Porto Alegre. E aí nós colocamos no ar, na rua, né, um jornal Notícias do Dia, foi um sucesso absoluto, vendíamos 10 mil exemplares por dia lá no Ticem, na rua, foi assim um sucesso esplêndido, né? O custo de... Na época era 50 centavos. 50 centavos. E aí nós percebemos o movimento à época, né? O Nelson me ligou, nós conversamos para fazer um joint venture, não era o caso. Aí nós fomos conversar com a Notícia, que tinha um jornal muito forte lá em Joinville, o Tomás, eles vão montar um jornal aqui popular e vão montar lá. Eles lançaram a Hora, né? Lançaram a Hora, dizendo, fizeram um concurso, à época, quem é que dá um nome e tal, não sei o quê, um concurso de nome, né? Para querer um movimento com a comunidade. E aí fizemos um joint venture, brindamos até uma champanhe, a Vivi clicou, brindamos, tiramos uma foto, né? Aí nós íamos fazer um jornal impresso aqui, 50-50 nós geríamos, e lá 50-50 eles geriam. O Moacir Tomás, inteligente, fez vazar a foto, faz parte do processo, e aí a RBS virou um alvoroço, porque essa união iria realmente ser um canhão no estado todo, né, buscar a liderança do estado, e aí fez uma oferta irrecusável, até brinco que há 2 anos anterior tinha oferecido 25 milhões, ofereceram 50 milhões para a Notícia, e claro que a Tomás vendeu, mas contando a história da Hora ali, né? E a foto de milhões, então. Sem dúvida, a foto de milhões. Aí quando o Tomás perguntou assim, você vê, claro que você tem que vender, 50 milhões não tem. Bota no bolso, não vai ter outro comprador, né? E aí, claro que o Tomás saindo do negócio, nós seríamos o segundo player impresso. Porque ele era o segundo player impresso. Sim. E nós seríamos o terceiro. E espaço para terceiro é mais difícil. Quando ele saiu, viramos o segundo. Então fica mais fácil competir. Mas foi interessante porque quando veio a Hora, eles disseram que iam lançar numa segunda-feira e ele teve um buchicho que eles iam lançar muito barato. E eu meio que blefando, eles baixam o preço, eu baixo também, eles podem o preço que quiser, eu vou baixar também, então, para ver se eles não baixavam, né? Sim. E aí, quando a gente descobriu, na quarta-feira, era 25 centavos que ele vinha, 200 mil prêmios.
Era o prêmio, era aquela coisa do jornal de prêmio, né? O selinho, né? Era o selinho para ver um Pote, jogo de panela e isso. tal. Não era nem jornal, era um... Todo mundo... Eles compravam o jogo de panela. Eu me lembro que a gente fez a pesquisa, metade de quem comprava era pro jogo de Gosto de panela. panela. Nem lia. Nem lia. Tirava o negócio e deixava na banca. Mas aí tinha lá 200 mil prêmios, era jornal mais um, era uma açucareira, um abridor de garrafa e tal, para criar o hábito, né? Sim. E aí descobriu que era 25 centavos. Nós ficamos nessa coisa, vai, não vai. Eu me lembro até hoje, o jornal era no edifício Marco Polo, ali na Avenida Deodoro, e eu disse ao pessoal o negócio seguinte, chamei o pessoal, a gente tinha que mandar para a gráfica, né, o preço do jornal, o preço de capa, né? Eram 11 da noite de domingo, né? Eu disse, pessoal, se diminuir o preço, quebra. Se der prêmio, quebra. Vamos fazer o seguinte, vamos vender. Se não quiser comprar, a gente fecha. Porque é mais barato fechar do que quebrar, né? Mais barato, né? E aí a gente pegou, deixou 50 centavos. Aí eu me lembro até hoje que uma coisa interessante, eu estava me arrumando, eu morava na Lagoa, aí eu vesti uma calça, vesti uma camisa, me olhei no espelho assim, né? Aí a menina não está combinando muito bem. Peguei e troquei de calça. Quando eu pus a mão no bolso, tinha uma moeda no bolso. E essa moeda era de 50 centavos. Então, uma coisa emblemática, né? Porque eu estava acordando para ver o lançamento, que a decisão foi certa. Foi o sinal. Eu tenho no meu escritório hoje um quadro, está lá a moeda de 50 centavos. E não é por acaso que nós existimos há 17 anos, somos o único jornal, o resto fechou tudo, né? E nós estamos cada vez mais fortes e influentes por conta dessa, quem sabe ali estava uma mensagem divina que a gente estava no caminho certo mesmo, né? Essa concorrência, então, é mais um sinal do que a concorrência leal. Ali eles queriam quebrar a gente. Não foi muito. Não foi tão assim, né? Não foi tão gentil. Eles fizeram para quebrar literalmente. Mas você está no jogo também para se molhar. Não entra na chuva para se molhar. Quem entra na chuva entra para se molhar. Não pode reclamar. Sim. Cada um usa as ferramentas que tem. São concorrências éticas, profissionais, porém, para um enfrentamento que às vezes destruir o outro. Nós nunca fizemos esse movimento, porque talvez. Eu sempre dizia uma coisa que me permita aqui fazer um nome feio, né? Você, nunca comentei isso. Você, para ser grande, precisa ser um FDP ou você vira um FDP quando você é grande? Né? Eu sempre acreditei que não, que você não precisa ser e nem vira um. Né? E não estou falando aqui, pelo amor de Deus, até pode ser mal interpretada a minha colocação aqui, que pode linkar o que eu estou dizendo com o que eu estava falando da empresa ao época agora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu trouxe esse gancho, porque você não precisa, às vezes, ser malvado para poder ter o seu lugar mas você precisa se defender. E às vezes precisa enfrentar de uma forma muito agressiva e faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Então a RBS foi muito legítima, foi uma competição muito. O Nelson fez o movimento, eu vou entrar. Né? E legal, então vem aí, vamos em frente. Uma conversa muito republicana e muito transparente da parte da RBS, graças a Deus, na época não quebrou, caiu muito a circulação, nós tivemos que adaptar o jornal, fomos até um pouco mais populesco à época, para poder diferenciar da hora, que era mais blasé, e aí conseguimos sobreviver para depois retornar. E aí, hoje quando eles foram vendidos, decidiram, porque você ser segundo lugar que nós éramos é uma coisa, você ser o único é completamente diferente. É muito maior que líder, né? Então, quando nós passamos a ser o único, a gente voou, né? Essa ligação, esse poder, essa força que o ND acabou criando aqui na região, e hoje não é porque estás aqui, mas os telejornais eu assisto, da ND, meio-dia, por isso que eu falei do Polito e tal, de manhã cedo também. E a gente viu que as coisas começaram realmente a se fortalecer e abrir. Aquela barreira que quem é de lá não pode ser daqui, quem é amigo daquele não pode ser amigo desse jeito. Existia muito isso, né? Sim, total. E aí o exemplo principal é que vocês hoje têm lá como apresentadores, funcionários, alguns âncoras importantes que já tiveram do outro lado. Sim, vou dar o exemplo do Cacau Menezes. Sim, o Moacir. Moacir Pereira, enfim, são pessoas que migraram e fortaleceram porque o envolvimento do mercado vai. E é legal até só concluir a questão o Cacau Menezes, por exemplo, veio com uma imagem, uma rotulagem, tipo assim, o jornal impresso dele, todo mundo começava a ler de trás para frente. E hoje continua. Ele mudou de empresa, mas assim, essa é a marca dele, enfim, né? Isso é legal, né? Mas é que você tocou, que quando você fala do Polito, tem vários outros no estado inteiro, é o Messi, a Sabrina, é o Alexandre, é o Eduardo, é o Rodrigo, é o Caleb, para citar todos, aqui o Polito, né? Ele representando os demais. Todos se envolvem na comunidade, porque essa questão do regional é interessante. Quando você tem uma pessoa que circula e vai abastecer lá no posto de gasolina, ou vai comprar o pão na padaria, se ele falar besteira, puxa a orelha dele. Não tenho dúvida disso. Porque as pessoas vão ao encontro do comunicador e cobram dele, apontam o dedo, etc. E tem uma forma de se ter um jornal mais assertivo, é a forma de se ter uma autorregulamentação de qualidade por conta dessa disposição deles terem a independência de poder colocar o que é importante. Vou dar um exemplo prático disso. Quando eu uso esse exemplo, quando o Raimundo Colombo abriu o mercado russo para carne suína, ele abriu lá, para Florianópolis é uma informação política. Governador abriu, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas para Chapecó e região são 10 mil empregos do dia para a noite. Então, como é que você trata essa notícia?
Se você não entregar para ela o conteúdo e deixar ela tratar como ela bem entender, durante 10 minutos, para colocar os efeitos que ela traz por conta dessa notícia, você fica uma notícia fria de Florianópolis, do gabinete, vamos dizer assim, né? Essa é a diferença nossa, por conta que eles tratam diferente lá, né? Quando se fala, dá o exemplo aqui de dois, Moacir Pereira e o Cacau. O Moacir Pereira, se vai em algum local, ele está com o bloquinho dele de repórter, anotando ali. É um louco, né? Está ali anotando os conteúdos e prestando atenção no que as pessoas estão falando, depois reverberando na coluna, etc. E o Cacau também. O Cacau, por exemplo, eu sempre falo que ele tem 4 características, né? E não é só dele. São de todos os nossos comunicadores, mas eu vou identificar aqui com ele. Ele é muito bem informado. Ele tem várias fontes, do mais rico, do mais pobre, do mais político, do menos, do mais sujo, do mais limpo, né? Acesso, né? As pessoas têm, ele permite esse acesso, então tem fontes, né? Ele é uma pessoa muito corajosa, faz uma boa leitura das coisas, tem sensibilidade e muito trabalhador. Porque sem ser muito trabalhador, nada disso ele acontece, né? Então, nossos comunicadores todos têm essas características, né? Tem fonte, tem percepção, tem coragem e são muito trabalhadores. Isso faz uma diferença enorme em relação à concorrência, A gente percebe isso, né? A gente percebe isso na tela, percebe isso lendo, enfim. O nosso mercado aqui, trazendo um pouco mais para o Grupo ND, conversa muito com o nacional, a rede. Tem essa... Sim, como nós produzimos 22 horas por dia, a gente tem que passar isso para frente, né? Então, a Record, ela abre muito espaço no Fala Brasil, né? no Jornal da Record, na Record News, a Record ela tem a Record Nacional, tem a Record News Nacional, que é o maior, hoje, falando com o Lacal falou sobre a questão do Brasil, praticamente tem 30% a 35% estão por TV para assinatura, né? Pagam para poder ter o conteúdo, o resto está em TV aberta. Então, a Record News é o maior canal de notícias de maior audiência do país. Então, você tem a Record para dar espaço para nós, a Record News para dar espaço, a Record Internacional tem mais de 130 países. Então, eles usam muito o conteúdo, porque Santa Catarina é uma grife. Eu digo sempre que o nosso portal, metade da audiência é nacional. Né? Por quê? Porque você fala de Santa Catarina, todo mundo quer. Se você fala do Amapá, sem demérito ao Amapá, né, não é muito interessante ficar sabendo o que acontece lá, porque não tem muito conteúdo. Agora, aqui o turismo, as indústrias, o cidadão, a postura, o desenvolvimento econômico, os índices, né, maravilhosos, desenvolvimento econômico, de escolaridade, de assertividade, tudo isso é uma boa notícia. Então, contando no nosso portal, isso acaba tendo mais audiência. Então, abre-se muito espaço, Santa Catarina é uma grife e as pessoas consomem muito o nosso estado, seja vindo para cá, sim, ou seja também, né, querendo saber o que acontece aqui. Perfeito, né? Legal. Marcelo, a gente está quase no final, mas eu queria, até como um grande empresário, empreendedor, tem outro empresário aqui também, a tua percepção, essa tua visão, esse teu envolvimento com a cidade, com a região, e trazendo um pouco para o nosso lado aqui, a Confraria, a Área Comum é um clube de negócio do mercado imobiliário. Como é que tu vê a cidade, esse mercado imobiliário, o plano diretor mudando? Como é que tu vê Florianópolis? Ela está desacelerada? Qual é a tua percepção sobre o mercado aqui nosso? Eu vou responder um pouco de forma polêmica. Sem botar o dedo na... Não, vou botar um pouquinho na ferida. Bota para nós. Veja bem. Florianópolis tem 3 fontes de receita, né? Muito, porque senão, se você não tiver a fonte de receita com relação ao propósito, estava caminhando com o Vinícius Nunes anteontem, e ele estava dizendo, tem que ter a vocação. Não tiver a vocação, nós vamos viver de IPTU. Isso foi dito por ele, é verdade. Então, você precisa ter desenvolvimento. Então, você tem aqui a tecnologia, você tem a construção civil e você tem o turismo. Essas 3 áreas, no meu entendimento, contribuem pouco para o desenvolvimento ordenado da cidade. É claro que o empresário ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter maior movimento de resultado, maior ocupação, tudo isso faz parte e é muito legítimo. Mas a compreensão do futuro, né, daquilo que representa... Eu sempre digo o seguinte, o dono, lá, o herdeiro da casa do Marco Polo, lá em Veneza, ele, no fundo, o que ele quer? Derrubar aquela casa, botar um prédio de 20 andares, vender-la por 10 milhões de euros cada andar e comprar uma ilha na Grécia. Mas se ele fizer, ele destrói Veneza. Né? Veneza até hoje é o que é, porque aquilo foi preservado. Então eu entendo que Florianópolis precisa olhar um pouco para esse conteúdo. Eu não falo da natureza, porque fica um pouco piegas o que está colocando. Sim. Quando eu falo da preservação, é todo um conjunto, né? No sentido. Então, acho que a construção civil precisa olhar mais para isso. Quando você vê a palestra do Felipe Sustentável, é importante fazer um reconhecimento ali, o Vinícius, que foi quem fundou, o Roberto Costa, o Fernando Marcondes. O Felipe Sustentável é o começo de uma união em prol da cidade. A cidade de Florianópolis nunca teve união. A gente sempre andava pelo estado todo, tinha associação comercial, tinha CDRs, muita união, né, da CIG, da CIB lá de Blumenau, da SIG de Chapecó, mas aqui não tinha muito, era cada um por si, se uniam por interesses comuns, quando eram atendidos se desuniam. Né? Hoje o Felipe Sustentável não, é uma entidade que traz 40 entidades dentro, nós fazemos traz centenas de empresários, então já há um amadurecimento e uma evolução muito grande dessa visão de que temos que pensar a médio e longo prazo. Tivemos uma palestra da Felipe Sustentável agora na última, né? Muito interessante, a gente fez uma grande matéria,
matéria. Você vê, a pauta foi eu que sugeri, né? Porque, perdão, essa pauta não foi eu que sugeri, perdão. Ela foi o Valério Gomes que me encontrou, Marcelo, precisa dar um espaço para essa pessoa, e aí eu levei, olha que interessante, o Valério Gomes conversou comigo no dia, eu já mandei um WhatsApp para o Meneguinho, chama lá para a televisão fazer uma pauta de uma entrevista maior. Fizemos uma página do jornal, que o Fernando Marcos me ligou agradecendo, que estava ali um monte de conteúdo. E ele disse, olha, Guarujá já foi o balneário da elite de São Paulo. Hoje Guarujá é a sede do PCC. Então, quer dizer, tudo pode ser destruído, tudo pode ser deteriorado. E aí é uma ilusão achar que Florianópolis, por conta das invasões, por conta da falta de cuidado do contexto do maciço do Morro da Cruz, que é um bairro, uma região importantíssima, né? Na hora que a gente luta por um engordamento da praia lá de Jurerê, das quadra de beach tênis, tem que lutar por coisas que tem que ter atendido aqui no maciço do Morro da Cruz. Né? Então, tem que haver uma visão do setor, porque o setor imobiliário que você citou, a construção civil e a própria tecnologia, são setores muito ricos. Né? Você tem aqui, por exemplo, a isenção do ISS. Né? Aqui você tem a tecnologia com 2%, que é a isenção mínima. Palhoça é 2%. Aí o brinco acima fala, não vale um pouco mais? Tem que valer um pouco mais de 2, né? No bom sentido, né? Então, acho que esse setor, o turismo é muito pulverizado, é a Brasel, é a questão do alimento e hotel muito gastronomia, né? Mas a construção civil e a questão da tecnologia, eu entendo que eles precisam participar mais efetivamente do seu capital para o desenvolvimento da cidade, no sentido das necessidades. A Florianópolis tem que ser rica para poder solucionar o conflito entre o desfavorecido com o favorecido. Né? Então, portanto, que você vê que o metro quadrado aqui desvalorizou muito. Exatamente. Né? Quando você olha Rio de Janeiro hoje, além de desvalorizar pela metade, talvez até menos, não tem liquidez nenhuma. E ninguém quer ir para o Rio de Janeiro, porque o modelo do maciço do Morro da Cruz é o modelo da Rocinha. É o modelo do alemão. Então é uma ilusão achar que isso não pode acontecer aqui. Né? Então acho que tem que olhar com muita mais vontade de se preocupar e investir para evitar que isso ocorra aqui. E tem que ter essa aproximação com o poder público, que tem que estar sempre atento, né? Porque as coisas acontecem. Sim, isso já vem acontecendo. Pessoas certas, sentadas nas cadeiras certas. Eu tenho uma tese que eu vou colocar aqui, é o seguinte, quando você tem o alargamento da praia, por exemplo, né, que você gasta lá 30 milhões, 40 milhões, é importante? Sim. Mas por que não você ter uma lei que você faz com que o IPTU daquela primeira quadra aumente um pouco durante 5 ou 10 anos, um pouco, para você dividir esse custo que lá está sendo aplicado, porque vai valorizar quase 50%, 100% dos imóveis. Quem está ali na frente. Eu tenho uma tese também que você precisa deixar de ser... nós temos SC no estado inteiro. Aqui, perdão, SC em Florianópolis. Não há município no mundo, eu acho, que tem estradas cortando... estadual dentro da cidade. Aquilo tem que virar o quê? Avenidas municipais. Então, o município precisa trazer para si, que foi uma ideia inteligente, com o prefeito e o governador há mais de 70 anos, que não tinha dinheiro, então, eu dou para você asfalta, né? E asfaltaram. Então, tem que trazer de volta. Agora, não tem dinheiro, então como é que faz? Você pega, na minha opinião, os terrenos que tem atestada dessas, porque você vai ter urbanização, você vai ter ciclovia, vai ter calçada, vai ter iluminação, vai ter sinalização. Esse investimento ele pode ser um pouco rateado com esses terrenos que estão detestados, que pode ter uma lei que ele pode ter IPT um pouco mais caro por um período. Então é disso que eu estou falando, essa sensibilidade do capital que tem legitimidade, eu não estou aqui discutindo que não tenha que ter, e muito do lucro, porque é emprego e renda, é riqueza, é risco, é empreendedor, mas eu acho que tem que ter um pouco desse equilíbrio. Há uma concentração de riqueza por conta do antes da pandemia e do pós-pandemia, né? Mas coisa desnecessária da concentração de riqueza e da concentração. Antes de você ter uma casa maravilhosa, tem que cercá-la inteira, porque do teu lado tem uma favela. Exatamente. Então a gente tem que se preocupar um pouco mais nesse sentido. Não olhar cada um só para o seu... Então a construção civil é importante, faz um grande trabalho, tem construção de qualidade, tem arquitetos maravilhosos, está crescendo muito, tem força, mas eu diria que isso pode ser melhor trabalhado, eu diria. Legal, ótimo, sensacional. Bom, é uma aula, né? A gente podia ficar aqui fazendo alguns podcasts, mas a gente precisa terminar. Rafa, obrigado pela ajuda aí. E Marcelo, prazer enorme. As portas estão abertas quando puder. A gente quer ir lá, fazer matéria. Estava conversando aqui mais cedo, um pouco mais cedo. Pô, vamos lá um dia no ND, lá conhecer os bastidores, fazer umas fotos, levar o pessoal para conhecer e tal. Rafael, brinco lá, que todo mundo está convidado para ir lá no Morro da Cruz, faço imenso prazer em receber. Nós temos uma vista maravilhosa quando tem aquele sol maravilhoso, e o Morro da Cruz às vezes não é muito visitado, né? Porque só tem as televisões lá e o próprio Mirante. Então você se impressiona. Eu brinco que tem uma vista mais bonita que essa, que é o Corcovado. Mas lá quem trabalha é Jesus Cristo, não está lá? É verdade.